Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo assistia a um conflito brutal que consumia países, cidades e milhões de vidas. No centro dessa tempestade estava a União Soviética, liderada por um dos homens mais poderosos e temidos da história, Joseph Stalin. Conhecido por sua personalidade rígida, suas decisões implacáveis e sua crença absoluta na força do Estado, Stalin governava com mão de ferro, exigindo o sacrifício total de seu povo em nome da vitória. Mas em meio a esse cenário de guerra e ideologia, existia uma história profundamente humana. Uma história que colocaria à prova não apenas um líder, mas um pai. O filho mais velho de Stalin, Yakov, não vivia como um príncipe protegido. Diferente do que muitos poderiam imaginar, ele foi enviado para lutar na linha de frente, como qualquer outro soldado soviético. Ele vestia o mesmo uniforme simples, carregava o mesmo peso da guerra e enfrentava os mesmos perigos que milhões de jovens de sua geração. Para Stalin, isso não era crueldade, era princípio. Ele acreditava que nenhum homem, independentemente de seu sobrenome, deveria estar acima do dever para com o país. Em 1941, quando a Alemanha nazista lançou uma invasão massiva contra a União Soviética, as batalhas foram rápidas, violentas e caóticas. Tropas soviéticas inteiras foram cercadas e milhares de soldados acabaram capturados. Entre eles estava Yakov. A captura do filho do líder soviético rapidamente se tornou uma ferramenta de propaganda para os alemães. Eles divulgaram a informação, tentando demonstrar que nem mesmo a família de Stalin estava protegida do avanço nazista. Para eles, aquilo era uma vitória simbólica poderosa. Mas a história não terminaria ali. Com o passar dos anos, a guerra mudou de rumo. Em 1943, após uma das batalhas mais sangrentas da história, a Batalha de Stalingrado, a Alemanha sofreu uma derrota devastadora. Milhares de soldados alemães foram capturados pelos soviéticos, incluindo oficiais de alta patente. Foi então que surgiu uma proposta. Os alemães sugeriram uma troca. O filho de Stalin seria libertado em troca de um importante general alemão que estava sob custódia soviética. Era uma decisão difícil, talvez uma das mais pessoais que um líder poderia enfrentar. De um lado, estava a vida de seu próprio filho. Do outro, os princípios que sustentavam sua liderança e a mensagem que isso enviaria ao povo soviético. Quando a proposta chegou a Stalin, todos esperavam que ele aceitasse. Afinal, poucos imaginavam que um pai recusaria a chance de salvar o próprio filho. Mas a resposta foi curta, fria e implacável. Stalin rejeitou a troca. Segundo relatos históricos, ele teria dito uma frase que se tornaria famosa: "Não troco um soldado por um marechal." Para ele, aceitar significaria declarar que algumas vidas valiam mais do que outras. E isso, em sua visão, era incompatível com a disciplina e o sacrifício exigidos em tempo de guerra. A decisão chocou muitos. Para alguns, era prova de sua brutalidade. Para outros, era um exemplo extremo de sua crença no dever coletivo acima dos laços pessoais. Enquanto isso, Yakov permanecia prisioneiro em um campo alemão. Sua condição era dura, marcada por isolamento, pressão psicológica e humilhações. Ele não era tratado como um prisioneiro comum. Sua identidade fazia dele um símbolo, tanto para os alemães quanto para os soviéticos. Com o tempo, as condições se tornaram insuportáveis. Em 1943, Yakov morreu em cativeiro. Relatos indicam que sua morte ocorreu após um momento de desespero, quando ele teria corrido em direção a uma cerca eletrificada do campo. Ele nunca voltou para casa. A guerra continuaria por mais 2 anos, deixando milhões de mortos e transformando o mapa do mundo. Stalin sairia vitorioso como líder,
de uma das potências vencedoras do conflito, mas a história de seu filho permaneceria como um dos episódios mais controversos e debatidos de sua vida. Até hoje, esse episódio levanta perguntas difíceis. Foi uma decisão baseada em princípios? Foi frieza absoluta? Foi um sacrifício político inevitável? Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: essa história revela a face mais dura da guerra. Um lugar onde ideologia, poder e humanidade colidem, e onde, às vezes, nem mesmo os laços familiares são capazes de superar as exigências do conflito. Porque na guerra não existem garantias, não existem privilégios, e às vezes nem mesmo o filho do homem mais poderoso está acima do destino.